E antes de você prosseguir com vídeos, claro, lembrando que se você sente saudades do Pod of Greed, lembre-se que você pode mandar um foda-se pra Konami, ao invés de comprar duas, você pode comprar quantas cartas você quiser na loja da TCG Network. E essa semana é semana de Black Friday, na verdade é a Black Week, feita pela galera desse network. Então, nessa semana, como vocês podem ver, tá com 15% de desconto em absolutamente todo o site. Tudo que você comprar dentro da TCG Network, você vai ter 15% de desconto. Como vocês podem ver, todas as cartas estão nessa faixa. 15% de desconto é uma parada muito legal para todas as cartinhas que você quiser comprar. Então, tá muito bom. Entre lá no site da TCG Network, link na descrição, e compre as suas cartinhas. E lembrando que além desse desconto que você já tá recebendo pela galera da TCG Network pela Black Week, você usando o meu cupom TS05, você ainda vai ganhar 5% extras de desconto nas suas compras, ou seja, você vai ter o total de 20% de desconto em toda a loja da TCG Network, contanto que você use o meu cupom TS05. Então tá esperando o quê? Entre na loja da TCG Network, link na descrição, monte seu deck, compre suas cartas, faça o que você quiser, ou simplesmente compre cartas para poder sair jogando por aí ostentando na Black Week com 20% de desconto em absolutamente todo o site. E lembre-se sempre que TCG Network, a diversão nos conecta. Fala aí galera, eu sou o T e eu sei que você tá com saudade de ativar Engage e falar Draw. E bem meus amigos, estou aqui pra falar, finalmente, na verdade não sei se é finalmente, mas pra falar do Sky Striker. Pois é, Sky Strikerzinho, deckzinho aí do nosso coração que... Pois é, tem muitas características estranhas em volta do Sky Striker que, quando ele a Engage saiu da lista, muita gente insistiu bastante no deck. Eu tentei jogar umas partidas, mas logo eu vi que tava muito zoado pra usar esse deck. A questão é que você sempre era obrigado a escolher ir segundo, e ao mesmo tempo, as tuas armas, ferramentas pra ir segundo não eram tão boas. Só que primeiro não era nada, você não fazia nada, era Shizuko passo quando você tinha sorte de comprar um bicho. E aí ficava um monte de porra lá de você ficar comprando tech, não fazer porra nenhuma. O cara construiu uma mesa e tá, você tá indo segundo, parabéns. Mas você não faz nada, você não põe pressão, você é Sky Striker. Então, tudo isso fez com que o Sky Striker fosse completamente esquecido e jogado pra fora do radar. Mas a gente tem uma chama de esperança que se acendeu novamente por causa da chegada do DPL, Destroy Phoenix Enforcer, que veio na nova coleção de Burst of Dash. E com o Phoenix Enforcer, o deck tem algumas ferramentas legais. Na verdade, as ferramentas continuam as mesmas que o Sky Striker tinha. A questão é que agora você tem o apoio, tem a muleta do Phoenix Enforcer, que pode sim te ajudar. E agora o Sky Striker é um deck viável, que tem boas características, não para ser o meta tier 1, mas com certeza para ser um deck jogável e usável e para conseguir bons resultados eventualmente. O assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, outra coisa que é importantíssima de eu falar aqui em volta do Sky Striker é o seguinte: vocês têm que lembrar, eu tô falando disso hoje, do deck, tá? Hoje o deck consegue fazer algumas coisinhas bem legais. E uma parada que é muito boa de você ter um deck dentro do competitivo é você não ser pegos por techs que estão sendo usadas no metagame atual. E o Sky Striker, obviamente, tem isso no momento recente do Yu-Gi-Oh! Já que o estilo de jogo do Sky Striker é relativamente único pros decks que temos hoje no competitivo. Então, techs que a galera usa, tipo o Draw até que é um pouquinho bom, mas do jeito que Sky tá hoje, você nem vê tanto engage, então buscar do deck com as cartas de Sky nem é uma coisa tão real hoje. Então, o Draw já não é uma carta tão boa, apesar de impedir você de buscar uma carta a mais, talvez, pois é. Então, Draw, Nibiru, Dark Ruler, Droplets, isso pode até te ajudar, porque você vai estar usando o Phoenix Enforcer, então de alguma forma ele tenta te ajudar, mas não é como se fosse o fim do mundo. Então, jogar em volta não, na verdade, não ser pego por algumas techs que estão sendo usadas e com muita relevância no metagame hoje, é uma parada interessante, você não tomar elas. Isso é bem legal, e ao mesmo tempo você tem espaço para usar elas machucando os seus amiguinhos. Isso sempre foi uma parada muito legal e faz parte do giro do metagame. Então, não estou aqui para dizer que o Sky Striker é o melhor deck do momento, né, mas com certeza ele melhora. E uma coisa que tem que ficar muito na sua cabeça é o seguinte: o Sky Striker pode ser legal hoje, decente hoje, mas no futuro ele pode ser um deck muito melhor. Isso porque, como eu já falei no meu vídeo lá da Mystic Shine Box, se não me engano esse é o nome da coleção, que já foi até divulgada a caixinha do Mayakashi, né? Eu achava que ia vir uma coleção com os 3 decks juntos, mas não, aparentemente vai vir caixinhas separadas, né? Uma do Mayakashi, uma do Witchcraft e uma do Sky Striker. Então, tem coisa de Sky Striker pra vir. Como eu já falei no meu vídeo falando especificamente sobre os suportes de Sky Striker, mais ou menos o que ele precisa, já foi anunciada uma carta até agora, né? Que é um Kaiju do deck. Então, o que eu imagino?
pro futuro do Sky Strike. Eu acho que a Konami sabe qual que é a deficiência, nós sabemos qual a deficiência do Sky Strike, que é falta starter via spell, e eu acho que a Konami não vai criar essa carta, ela não vai criar uma carta que é starter via spell. A próxima carta que a Konami anunciar, além do Kaiju, vai ser mais uma ferramenta de utilidade, e o Sky Strike sempre foi isso, um deck com cartas de utilidade, que consegue fazer basicamente tudo do jogo, que você busca a coisa que você precisa na hora que você precisa, e com a tua engine, você tem ferramentas para fazer muitas e muitas coisas diferentes, claro, enquanto vai colocando spell no cemitério. E falta starter pro deck, falta você ver as cartas que você vê sempre. Só que essas cartas já existem, que é o Multi-Roll e a Engage. E aí é que entra a questão. Eu particularmente acho que não é nenhum absurdo a Konami não lançar nada que substitua a Engage, porque a Engage já existe. Então, como eu tinha falado, eu queria uma carta que você fizesse, por exemplo, uma spell, que você podia ativar ela e, por exemplo, descartar uma carta, e aí você podia adicionar duas spells, Sky Strike do deck pra mão, sei lá, algo nesse sentido, tá ligado? Uma spell que você fizesse mais ou menos isso, sabe qual é? Ou então que você, enfim, algo nesse sentido, pra fazer você chegar nas cartas de Sky que você precisa. Só que essas cartas não vão ser criadas, elas já existem, é o Multi-Roll e o Engage. O Multi-Roll eu acho que não vai sair da lista, mas o Engage eu acho que vai. Sou maluco por isso? Não. Eu acho que tem uma chance real da Konami criar só mais uma carta de ferramenta, de toolbox, que é o que o Sky Strike é, e aí ela solta o Engage. Soltando o Engage, o que acontece? Caos, pânico total? Então, o Engage só é o Engage porque você pode usar em outros decks, porque existe o Hornet Drone. Então, uma coisa que eu acho real de acontecer na próxima lista é algo nesse sentido acontecer, tá? É a Konami tirar o Engage, pelo menos a 2, e banir o Hornet Drone. Daí a ferramenta do Engage vai ser usada só no Sky Strike. E aí você vai poder ser mais incentivado ainda a comprar o novo produto da Konami que vai ter as cartas de Sky, porque você já tem a tua Engage, tá ligado? Então eu acho que esse é um ponto interessante a ficar ligado. Agora sim a gente vai falar do cerne do deck em si. Partiu! Muito bem, meus amigos, então vou pedir o tempinho básico aqui pra você, pra eu tirar essa webcam da frente. A gente vai acompanhar juntos a tela do Yu-Gi-Oh! Pro. Aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, como você tá vendo, eu estou mostrando uma decklist genérica de Sky Striker, tá? De novo, isso aqui não é um deck profile, não é uma decklist que eu tô apontando pra dizer, ó, essa decklist aqui é a melhor. Não, é só uma decklist Sky Striker, tá? Então, como vocês podem ver, o cerne do deck ainda é exatamente o mesmo. A questão, a única diferença é que você tem o Fusion Dash para poder usar o Phoenix Enforcer, né? Que é uma carta que carrega jogos. E o Phoenix Enforcer tem uma sinergia completamente estranha com o deck de Sky, porque você consegue fazer ele, né, no final da jogada, claro, de preferência via spell, dando a spell, ativando ela da tua mão para poder fazer o Phoenix Enforcer, e aí ele segura o jogo para você, e ele tem uma versatilidade de não bloquear as tuas cartas, porque é isso, o Sky tem que ter a Main Monster Zone livre, então o Enforcer fica se estourando uma carta do oponente, sai da Main Monster Zone, espaço livre para você poder ativar o teu Widowmaker e o Sharkano, que é a única carta de interação via Sky que você tem. Essa é uma parada que é legal. Outra parada legal, você pode dar Phoenix Enforcer matando uma carta tua do oponente, você pode matar o área 0 e através disso você tem chance de chegar nas tuas menininhas aqui, né? Você pode fazer esse tipo de situação também, você pode dar o área 0 e dando Phoenix Enforcer fugindo. Esse tipo de situaçãozinha, né? Então tem algumas sinergias que são legais. Uma outra parada que é legal é que com a Engage de Sky você consegue tá parando algumas coisinhas, como o próprio DPE do oponente, que é uma carta bem popular. Então você consegue dar o Widowmaker e o Sharkano. Você, o cara se estoura pra estourar uma carta tua, beleza. Se você tiver monstro na mesa, faz Shizuko, pega Shark e bane o Enforcer do cemitério do oponente, que é uma carta bem chatinha pra ficar lidando com esse tipo de deck mais lento, como é o Sky Strike, por exemplo. Então, é isso. O Sky Strike tem as mesmas ferramentas de sempre, mas a questão é que agora com o Enforcer você consegue, teoricamente, fazer coisas opressivas, não opressivas, mas que segurem o jogo pra você, porque ele é um deck de voltar pra você, o cara vai ter carta na mesa, você vai estar estourando e controlando ainda mais, né, porque você vai ter a mesma coisa que antes, teoricamente, e um pouco mais além. Então, o Enforcer ajuda nesse sentido. Os monstrinhos de Sky, a Rose principalmente, ela é muito importante de ser usada em múltiplas. Eu gosto muito de ficar usando esse ratio aqui de cartas de Sky Striker, tá? 3 Ray, 3 Rose, um Engage, um Multi-Roll e um Drones, e um Rota. Então você tem um total de 6, 9, 10 starters, né? 3... 6, o Multi-Roll não conta, né? Então é 9 starter. 9 starters standalone, digamos assim. Então eu gosto de usar o máximo que dá. E usando o Phoenix Enforcer, a Rose é um bicho extra que você põe na mesa, tá? Seja indo segundo, matando o monstro na Main Monster Zone do cara com Afterburners e afins, ou indo primeiro, baixando o Sky Strike, Rose efeito da mão, e você consegue fazer, por exemplo, a Anaconda, né? Esse tipo de abordagem que você pode ter, a Rose te ajuda nesse sentido. Quando você mata com a Hayate um bicho na Extra Monster Zone do cara e mila a Rose, por exemplo, é mais food pra você conseguir fazer a Anaconda. Claro, você não vai fazer ela em detrimento de um Sky, mas eventualmente, se for o caso, você rouba um bicho do cara, a Rose volta, e aí você consegue fazer a Anaconda junto com o teu Sky Strike lá na Extra Monster Zone. Daí você vai controlando com o tech, algo nesse sentido. Enfim, tem que ser muito bem pensado o deck. Isso que é muito interessante.
Então, a parada do Sky é essa, tá? Usando o máximo de coisa, tem os brickzinhos aqui, Fusion Dash, faz Phoenix Enforcer. Essa é a grande questão. E aí você consegue segurar e fazer com que o teu turno 1 não seja um lixo completo. E você pode escolher começar. Essa é a parada. Você pode escolher começar, o que é muito bom. Outra parada, obviamente, é que ele não toma os hate. Assim, hoje em dia, tá mudando um pouco o metagame e a galera tá começando a usar muito o Cosmic Cyclone. E vai ser muito popular, eu imagino. Se não agora, mas no futuro próximo. Porque tem muita gente usando, por exemplo, a game de artefato, que é pra tentar driblar os blowouts que a galera vinha usando antes. No LCS ficou escancarado que dá pra você usar aquela porra, e aí a galera vai começar a driblar aquela abordagem dos outros ficarem fazendo artefato. O Ciclone te ajuda muito nisso, porque você dá o Ciclone e bane o bicho do cara. Então, com o Ciclone muito em alta no jogo, algumas afetam outros decks por tabela, como por exemplo, o Shadow Dogmatic, ficou muito popular também. Então, o Ciclone pega duplamente aí, decks altamente populares no competitivo, PK, decks que fazem o endgame de artefato, seja como for, e aí ao mesmo tempo você pega outro deck periférico como o Invoked, por exemplo. Daí você já começa a afetar de tabela, decks como o Eldritch e o próprio Sky Strike, que apesar de hoje o jogo do Sky não ser tanto quanto era antes, de eu vou primeiro, eu faço a minha play, seto lá, meus anchor e tal, é muito difícil isso acontecer de fato, né? Por isso que o DPE é muito bom, porque a forma com que você tem que segurar o jogo com Sky Strike, principalmente, pelo menos a forma majoritária é com Tex, tá? E com alguma coisinha de apoio. São coisas externas que não as cartas de Sky. Porque hoje, o jogo do Sky, claro, depende muito, mas geralmente é quando você tá em segundo, tentou fazer o controle do jogo, conseguiu, aí beleza. Você seta ali uma, duas cartinhas. Ok, agora pra começar, por isso que era muito frágil antes, né? Porque você tomava os Rapsfera, tu ainda vira ficar muito vendido. Mas pra começar, é bem estranho você sair controlando com as cartas de Sky em si. Se você tiver a chance, você vai fazer, mas você não vai sentar tudo em cima daquilo, tá ligado? A ideia é você segurar e se apoiar com o Tex. Essa é a ideia do Sky. E quanto mais o jogo demorar, melhor vai ficando pra você, tá ligado? Porque as tuas spells estão fazendo mais número no cemitério, você vai fazendo mais jogada, e assim por diante. E aí as techs te ajudam. Você pode usar, tem um espaço muito grande pra estar usando tech cards, né? Que é um lado muito bom do Sky Striker. Você consegue jogar só com uma cartinha, apesar de não ser consistente que nem os outros decks, mas você consegue, tá? Você consegue fazer aqui. Por isso que eu tô usando o Prosperity, que eu acho que é altamente relevante você usar alguma carta de draw. E se você usa a engine de Phoenix Enforcer, você não pode usar o Pot of Desires, tá? Não pode usar o Desires, que era o que a galera vinha usando. Então, se você for usar a engine DPE, você vai ter que usar o Desires e você pode banir facilmente esses três aqui, por exemplo. Ou então banir a Anaconda, não sei. Você pode banir tranquilamente esses três. E aí você tá... não é só 5 cartas que você comprou no começo do jogo, né? Você vai ver 8 cartas do topo do teu deck. Então, a chance agora tá muito mais a teu favor do que não. Ainda mais usando o máximo de starter possível. Por isso que o Prosperity é muito interessante nesse deck. Outra parada que é muito real nesse deck é que você tem um Goal Second naturalmente bom, que é o que todo mundo não tá querendo ser nesse momento. Os decks de Blowout estavam muito em alta no começo do formato, agora vai começar a girar um pouquinho, a galera vai ficar mais com hand trapzinhos, Ciclone, coisas que driblam essa parada, porque a vertente Full Goal Second não é segura o suficiente, tá? Não é seguro o suficiente. Então a galera vai voltar pro firstzinho. Se você ganhar no dado, você ainda vai preferir ser first, eu imagino. A menos que você faça um deck focado em second. Porque indo first, a chance da tua jogada passar aqui, ainda mais via Fusion Dash, é muito mais baixa, tá? Mas... no caso, você pode modular o deck assim, pode, mas mesmo que o cara escolha ir primeiro e você também escolheria ir primeiro, você não fica totalmente vendido, porque você tem via engine cartas que te ajudam a quebrar campos, tá? E aí você tem sempre o apoio do Phoenix Enforcer, que é a principal parada desse deck, é o Phoenix Enforcer. Mas você ainda consegue quebrar coisinhas, né? Essas cartas são muito boas. Eu até cogito usar 3 dessa merda aqui, tá ligado? Mas se o meu deck, se eu quis escolher ir first, eu não quero usar 3 dela. Se eu for second, eu quero. A carta é muito boa, eu usei do Rankle, então, isso te ajuda e você consegue lidar com algumas coisas do oponente, né? Que outros decks têm mais dificuldade. Então, essa é a parada do Sky, tá? Ele é um deck interessante por causa dessa vibe. E eu acho que no futuro ele pode ser ainda mais interessante, porque essas cartas aqui vão sair da lista, eu acho, em algum número. Pode não sair 3, mas eu acho que vai ficar 2. Isso acontecendo, o drone vai ter que ser banido, tá? Vai ter que rodar o drone, mas tudo bem, você vai ter 2 engage. Tudo bem que a quantidade de starter continua exatamente igual, né? Você vai ter, tipo, ao invés de ter um drone, você vai ter, tipo assim, 2 engages, né? Continua exatamente igual, mas a qualidade de carta que o Engage é em relação ao drone nem se compara, porque aí o Engage não é só starter, ele pode ser toolbox também. Vai saber que carta que não vai criar, tá ligado? Talvez ela tire isso e isso, eu não sei, eu acho que é um pouco demais, mas eu tô com um feeling de que algo vai acontecer. E aí esse Sky Strike, que já é um deck competente hoje, unido às coisas que podem acontecer na próxima banlist, que muito provavelmente vão capar, alguns dos decks que estão mais no topo do competitivo, eu acho que o Sky pode ter chance. Claro que se a Konami vir limitar essa carta aqui, ignora tudo isso que eu tô falando vai pra água abaixo, mas hoje
hoje, o deck já é interessante o suficiente. E é legal, porque é um deck barato. Barato porque você vai precisar da Infinity Infinity Force, tá? Sem ela, o deck fica muito estranho, fica igual antes. Você não pode escolher primeiro, você é obrigado a ir segundo, lá, pois é. E outra parada que em volta do Going Second do deck é que, além dele ter as ferramentas naturais, ele tem uma ferramenta que não é tão natural, mas que é muito boa no deck, que é o Mystic Mine. Então, o Mystic Mine, inclusive, eu odeio, mas com esse deck aqui, você tem que usar o Mystic Mine. Talvez você não queira usar Tree Off no teu main deck, ou talvez você queira, porque é uma carta Going Second muito boa, e o cara, no mínimo, ele vai forçar as coisas do cara. Então, quem sabe, talvez até tirar esses drops e colocar esse Mystic Mine de main deck. Pode ser. Você usa muito, muito bem o Mystic Mine nesse deck. Muito bem mesmo, tá? Você sempre vai ter só um bicho, o cara vai ter mais, e aí você vai obrigar ele a tirar os bichinhos da mesa pra tentar driblar o teu Mystic Mine, e você vai juntando carta, fazendo vantagem nesse meio tempo. A carta é muito boa no Sky, muito, muito boa no Sky, muito mais do que em qualquer outro. Então você tem muitos apegozinhos ao teu favor. Claro, é o melhor deck do mundo? Óbvio que não. É tier 1? Não é. Mas é um deck competente e que eu acho que vai receber suporte da banlist na próxima lista, além, claro, de estar faltando uma carta na Mystic Shine Box de suporte. Então, quem sabe Sky Striker pode ser uma parada relevante aí num futuro próximo. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.